Vamos neste momento, fechando os nossos olhos, nos conectando aos nossos mentores individuais. Vamos sentindo a presença desses nossos irmãos, nos acolhendo, sentindo esse ambiente tão salutar que já foi preparado muito antes de aqui adentrarmos para nos receber. E assim, vamos elevando e nos conectando a todas as fraternidades desta casa, a toda a espiritualidade maravilhosa que tanto nos acompanha. Vamos nos elevando, chegando às faixas douradas do nosso querido irmão Ismael, responsável pela evangelização da nossa pátria, que ele possa abençoar a nossa vida, nos abençoar nessa tarde, que ele possa nos ligar à presença de todas as servas de Maria, os apóstolos de Jesus, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, tantos outros, as servas de Maria, que possa nos levar à presença da nossa Mãe Santíssima, que ela possa nos envolver com seu manto azul sagrado de muita luz, amor e proteção, e que a nossa Mãe possa nos levar à presença do nosso Mestre Jesus, o qual nós agradecemos por todo o Evangelho deixado, por todo o amor que Ele nos deu. E pedimos ao nosso Mestre que esteja conosco nessa tarde, que nos ligue à presença do nosso Pai Maior. Que Deus possa nos abençoar, não somente hoje, mas durante toda a nossa vida. A Ele nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que temos de progresso, e todas as oportunidades de aprendizado que temos nessa vida. E assim vamos iniciando o Evangelho desta tarde, quando dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente de praticá-lo, pois é teu poder, o reino e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu me chamo Vinícius, sou voluntário desta casa, e hoje nós vamos falar sobre o tema orgulho e humildade. Esse tema está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe. O Espírito de Lacordaire nos traz, nesse trecho, que sem humildade é impossível fazermos caridade, pois a humildade nivela todos os homens. Por quê? Porque quando a gente vai fazer caridade, é preciso a gente se colocar no lugar do outro. O orgulhoso, quando ele faz caridade para que as pessoas vejam o quanto ele é bom, o quanto ele é evoluído. Por isso que Jesus, ele criticava tanto os fariseus na época dele, porque os fariseus, quando ajudavam alguém, ficavam gritando nas praças para serem vistos. E a pessoa, quando faz a caridade com humildade, ela sabe que neste momento a gente pode estar na condição de ajudar alguém, mas futuramente poderá ser nós que precisaremos de ajuda, pois todos estamos nesse processo de evolução espiritual. Tem uma história de um médico que ele, quando acabou de se formar em medicina, ele queria fazer o seu exercício da medicina num país precário para ajudar com a sua função de médico. E ele foi enviado para Calcutá. E ele foi designado para trabalhar no hospital que era coordenado pela Madre Teresa de Calcutá. E chegando nesse hospital, ele fala para a Madre Teresa: Madre, eu queria ajudar aqui nesse hospital no que vocês mais estão necessitando no momento. E a Madre Teresa ainda pergunta: você tem certeza que você quer ajudar no que a gente mais está precisando? E ele fala: sim, eu tenho certeza. Então, me acompanhe, ela falou. E eles foram, ele foi seguindo ela, passaram pela ala feminina, pela ala masculina, e não havia nenhum enfermo precisando de ajuda. Quando ele se dá por conta, eles já estão saindo pela porta dos fundos do hospital.
E a Madre Teresa mostra para ele uma pilha de lixo enorme que estava nos fundos do hospital, que estava exalando um cheiro terrível para dentro do hospital. O ambiente dos doentes estava muito precário, então ela falou, já que você quer ajudar, aqui tem 2 latas de tinta vazias e você pode carregar esse lixo até um aterro sanitário a 3 quarteirões para baixo. E ele não teve coragem de se negar a fazer isso para a Madre Teresa de Calcutá. Só que ele deu diversas viagens, tirando todo esse lixo. Em todas essas viagens, o seu orgulho foi completamente ferido. Porque ele imaginava como a Madre Teresa teve coragem de me pedir uma coisa dessa. Eu, que sou um médico, a superioridade pelo fato dele ser médico falava mais alto. Como ela pôde me pedir algo assim? Eu vou limpar todo esse lixo e eu vou voltar para o hospital e falar que eu vou voltar para o meu país, porque eu nunca me senti tão desrespeitado. Ele deixa tudo limpinho ali nos fundos do hospital. Quando ele retorna, ele observa uma placa que ele não havia observado quando ele saiu para limpar o lixo. Era uma frase da Madre Teresa de Calcutá que dizia o seguinte: não podemos fazer grandes coisas para mudar o mundo, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Ele começou a chorar copiosamente porque ele não fez aquela tarefa com amor. Ele fez aquela tarefa com orgulho. E ele precisava passar por aquilo, porque naquela região tão precária, nem sempre as pessoas iriam precisar da sua ajuda médica. Precisariam de outros tipos de ajuda, e ele precisava tirar essa casca do orgulho que ele carregava para poder ajudar as pessoas no que elas mais estavam necessitando na região. Ele mesmo relata isso no livro, que aquilo foi o ponto-chave de virada na vida dele, que ele, a partir de então, passou a ser muito mais humilde e caridoso e abriu uma das maiores instituições que auxiliam a humanidade. Por isso que a gente tem que combater o orgulho. Se a gente quiser fazer caridade, é preciso fazer com humildade. Por quê? Porque a pessoa que faz com vaidade, ela está pensando em divulgar para as outras pessoas o quanto ela é boa, e não o fato de somente ter o prazer, a paz no coração de ser útil ao próximo. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, quanto mais orgulhoso nós somos, menos humilde nós somos. Então, a gente precisa desenvolver a humildade se nós desejamos combater o orgulho que nós carregamos dentro de nós. O orgulhoso, ele tem tanta autoestima, mas tanta autoestima, que para ele, todo mundo é ruim e só ele é o bom. Não há espaço para aprender nada com ninguém, porque, afinal, ele acha que sabe tudo, que ele é o melhor do que as outras pessoas. Então, ele se priva do aprendizado e da oportunidade de conhecer novas pessoas e conhecer novas histórias. A arrogância, a vaidade, a prepotência, que são todas filhas do egoísmo, faz com que a gente se fecha para o valor do outro. Porque só eu tenho valor, o outro não tem. É assim que o orgulhoso pensa. Tem uma história de Sócrates. Sócrates, uma vez, ele foi visitar o oráculo de Delfos, e o oráculo de Delfos era uma médium de incorporação. Ela incorporou um espírito de luz e falou para o Sócrates que ele era o homem mais sábio que existia no mundo. Sócrates saiu ali do oráculo de Delfos, só que ele não concordava com isso. Só de pensar na mente dele ali, ele conseguia nomear 3 pessoas na Grécia que eram mais sábias que ele. Um filósofo, um político e um artesão. E todos os 3 eram seus amigos. E ele foi visitar todos esses amigos para comprovar para o oráculo de Delfos que ela estava enganada. Ele foi visitar o filósofo. O filósofo tinha um conhecimento muito grande das questões que afligem a humanidade, as maiores dúvidas que os seres humanos carregam, mas ele imaginava que ele sabia tudo sobre todos os outros assuntos que existem no universo. O político, a mesma coisa. Ele entendia sobre todas as questões do povo, o que afligia o povo, procurava ajudar as pessoas, mas também achava que sabia de tudo sobre todos os outros assuntos do universo. E o artesão,
Ele tinha um conhecimento artístico maravilhoso, fazia obras-primas primorosas, mas também achava que conhecia tudo sobre todos os outros assuntos. Depois disso, Sócrates ele concordou com o oráculo de Delfos, porque entre os homens mais sábios do mundo, ele era o único que admitia o tamanho da sua ignorância. Então ele estava sempre disposto a aprender, diferentemente dos irmãos orgulhosos, que achavam que sabiam tudo. E a pessoa que é orgulhosa, ela não busca o aprendizado e o conhecimento, porque afinal ela já acha que é perfeita. O ser que é humilde, não, ele está sempre aberto a conhecer novas pessoas, novas histórias, adquirir novos conhecimentos, e assim ele pode evoluir o seu espírito. E nós precisamos também entender que humildade nada tem a ver com posição social. Muitas pessoas podem falar que uma pessoa pobre, aquela pessoa pobre é bem humilde. Mas muitas pessoas pobres, quando a gente vai tentar ajudar, ela fala, suma daqui, eu não preciso da sua ajuda. Então ela é mais orgulhosa que muitas outras pessoas. E existem pessoas ricas, embora raras, que são profundamente humildes. Então a posição social não diz se uma pessoa é humilde ou não. E algumas pessoas que são ricas no nosso plano material, que têm mais dinheiro, mais poder, e hoje no nosso plano dinheiro é ter poder, algumas pessoas podem se achar os privilegiados de Deus, pelo fato de terem essa riqueza e esse poder. Só que tudo isso é uma grande ilusão, porque nós vivemos eternamente. Se hoje nós somos ricos, precisamos aprender algo com essa riqueza, que com certeza é combater o egoísmo. Mas nas próximas vidas seremos pobres. Todos nós precisaremos, para evoluir o nosso espírito e atingir a perfeição, vivenciar todas as experiências possíveis. Então, ser rico, ser pobre, nascer em corpos femininos, corpos masculinos, e por aí vai. Ter que ter todas as possibilidades de aprendizado para que a gente atinja a perfeição. Então, os mais ricos que se acham numa condição, eu sou privilegiado de Deus, porque Deus me escolheu em detrimento dos outros para ter poder e riqueza. Isso é uma grande ilusão. Porque riqueza e poder é uma prova que todos nós precisaremos passar. Porque a riqueza coloca a pessoa numa situação de superioridade material, mas ela vai ter que prestar contas de tudo isso. Quando a gente recebe uma grande quantidade de dinheiro e poder, nós podemos decidir o destino das pessoas, nós temos uma responsabilidade espiritual muito grande com isso. E se a gente não executar bem tudo isso, nós poderemos ter muitos problemas no futuro. É por isso que Jesus nos dizia que é mais fácil o camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, ele ama a riqueza, ele não ama o próximo. Ele dá todo o seu amor, a sua atenção àquilo que ele tem. E ele tem a vaidade de achar que o que ele conquistou é mérito dele próprio. Mas não é. Todos nós recebemos aquilo que precisamos ter para evoluir nesta encarnação. Como Chico Xavier dizia, nós nascemos na família onde deveríamos nascer, temos relações com as pessoas que precisamos nos reajustar, temos a posição financeira necessária ao nosso progresso na vida atual, na reencarnação. Ninguém erra de endereço. Então, tudo que a gente tem que ser grato. O orgulhoso, ele sempre está vivendo uma vida com ansiedade, com preocupações. Por quê? Porque ele sempre está preocupado com aquilo que lhe falta. O humilde, não. O humilde, ele consegue ser grato a tudo aquilo que ele tem e consegue observar ao seu redor tantas bênçãos que Deus ofereceu para ele nessa jornada, que são todas oportunidades de aprendizado. E existem pessoas que se revoltam por serem pobres, ficam tristes e até imaginam, o espírito de Lacordaire, ele nos dá o exemplo que as pessoas ricas saíam das festas felizes
E algumas pessoas pobres olhavam para essas pessoas e imaginavam, nossa, como eu queria ter a vida dessa pessoa. Essa pessoa deve ser tão feliz. E hoje em dia, a gente pode observar as redes sociais. Quantas pessoas exalam uma felicidade, ninguém posta foto triste. As pessoas postam fotos em momentos felizes e querem mostrar muitas vezes aquilo que não carrega dentro de si. Se a riqueza proporcionasse tanta felicidade assim, não existiria nas classes mais ricas tanto suicídio, tanta depressão, tanta ansiedade também. Então a gente precisa entender que a felicidade ainda não é deste mundo, sejam para os pobres ou para os ricos. E tem muitas pessoas que têm a riqueza e se colocam numa posição de tamanha superioridade. Quantas vezes nós já vimos pessoas falando, você sabe com quem você está falando? Como se ela tivesse um poder gigantesco sobre as outras pessoas, como se ela fosse superior aos outros. Isso é uma grande ilusão na nossa existência. Tudo aquilo que nos foi dado, quanto mais é dado a cada um de nós, mais será cobrado. Por isso que nós temos que entender a responsabilidade da vida eterna, a vida espiritual. E nós precisamos suportar com coragem a humilhação dos homens, sendo humilde, entendendo que somente Deus é poderoso. Muitas vezes as pessoas que se colocam numa condição de superioridade vai tentar nos humilhar, vai tentar nos ofender, vai tentar nos agredir, mas nós precisamos reconhecer nessas pessoas seres imperfeitos, como nós somos imperfeitos. Por que precisamos cobrar a perfeição dos nossos irmãos se a gente ainda não conquistou essa perfeição dentro de nós? Tem uma história de Gandhi, que ele estava caminhando pelas ruas, na época do apartheid, tinha um guarda inglês do outro lado da rua. Quando viu Gandhi caminhando, ele atravessa a rua, vai até Gandhi e dá um soco na cara dele. O Gandhi levanta cambaleante e ele dá outro soco na cara de Gandhi. Gandhi se levanta com uma dificuldade imensa, porque ele tinha um físico bem franzino, e o guarda, não contente com a covardia, pergunta para ele, quem te ensinou a ser assim tão covarde? E Gandhi olha para a figura do guarda, vê um crucifixo de Jesus no peito e fala, o que você chama de covardia, eu chamo de paz. Quem me ensinou a trabalhar pela paz é esse homem que você carrega no seu peito, nesse crucifixo. E esse homem começou a chorar copiosamente e depois até passou a ser um trabalhador de Gandhi. Então, é essa força que a humildade vai nos dar um dia. A gente vai evoluir ao ponto de que não importa a bagunça que esteja acontecendo ao nosso redor, a gente não vai se deixar abater. Não importa a ofensa, a humilhação que uma pessoa tente nos direcionar, a gente vai ter a fortaleza de entender que é um ser imperfeito. E a gente não vai se abalar, como foi o caso de Gandhi, como foi o caso de Jesus. Jesus passou por todo aquele momento da crucificação e ele nunca abriu a boca para falar qualquer mal, qualquer ofensa sobre toda aquela injustiça que ele sofreu naquele dia. Sempre calado, humilde, aceitando tudo como Cordeiro de Deus. É essa humildade que nós precisamos trabalhar para construir no nosso íntimo, porque quanto mais humilde a gente se torna, menos orgulhosos nós seremos. E o orgulhoso, ele nunca assume a responsabilidade dos seus atos. Ele sempre terceiriza. Então, na vida do orgulhoso, ele bota a culpa em Deus, dos problemas da sua vida, as preocupações, os sofrimentos, as provas e as expiações, é culpa de Deus, é culpa de Jesus, é culpa da família, da economia, é culpa até do obsessor, as pessoas colocam culpa. E muitas vezes o obsessor já está muito mais evoluído que nós. E fala, avisa lá o Vinícius que eu já não tenho mais nada a ver com os problemas dele. E a gente fica botando a culpa nas outras pessoas, porque o orgulho faz isso. Faz com que a gente não assuma a responsabilidade dos nossos erros. Se nós estamos passando por provas e expiações, nós que plantamos isso, seja nesta vida ou nas vidas anteriores.
E a humildade nos dá a consciência de entender isso, de a gente entender o que a gente está errando, quais são os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E o humilde vai procurar aprender para aplicar na sua vida e tentar evoluir. O orgulhoso não, porque ele já acha que é perfeito. E muitas vezes é mais fácil se colocar no papel de vítima. Eu sou vítima, eu sofro demais, a minha vida é muito dolorosa, é culpa do obsessor, é culpa dos outros. Deus escolhe os seus privilegiados, mas isso é um grande erro nós pensarmos. Precisamos mudar o rumo dos nossos pensamentos, entendendo que a gente precisa assumir as responsabilidades da nossa existência imortal. O orgulho é a fonte de todos os males. Então, se a gente observar todos os defeitos que nós temos e os vícios, todos possuem como raiz o orgulho. Por isso que é tão importante a gente planejar, melhorar esse orgulho no nosso íntimo. E como a gente faz isso? Tentando ser mais humilde a cada dia, entendendo que a gente não é melhor do que ninguém, que somos todos iguais e que todos têm um lugar ao sol e todos estão lutando pela sua própria felicidade. E o orgulho, ele também estimula a competição entre as pessoas. Então, desde crianças, nós somos estimulados a competir com os nossos irmãos, para ver quem é o melhor. Só que na nossa existência espiritual, nós não nascemos para sermos melhores que os nossos irmãos. Nós nascemos para sermos melhores do que nós mesmos. Imagina chegar no plano espiritual, o nosso mentor nos dizer que o que precisava ter evoluído, a gente não evoluiu nada, a gente perdeu tempo nessa jornada. Uma sensação de como a gente repete um ano na escola. Mas é muito pior você repetir uma encarnação inteira, carregando todos os débitos e nenhum progresso para se redimir no futuro. Então a gente precisa ter a consciência da responsabilidade, e a gente não precisa competir com os nossos irmãos. Todos estão lutando pela felicidade. Se Deus é o nosso Pai, somos todos irmãos, porque não podemos contribuir pela felicidade de todos. Tem uma frase de um espiritualista chamado Pietro Baldi, que ele nos traz o seguinte ensinamento, que a humanidade só vai evoluir quando nós compreendemos que cooperação é muito melhor que a competição. Então, a gente precisa cooperar uns com os outros, sermos benevolentes uns com os outros. O espírito Adolfo, bispo de Argel, no item 12 desse capítulo, ele nos traz o seguinte ensinamento, que se a gente deseja ser feliz nesta vida, nós precisamos vivenciar a benevolência uns com os outros. Ou seja, sempre se colocar no lugar do outro, sempre tratar os outros com bondade, vivenciando o amor, a caridade. Só que como a gente vai ser bom e fazer caridade se a gente ainda carrega tanto orgulho dentro de nós? Não será possível. Por isso que nós precisamos muito combater o orgulho que existe dentro de nós. Existe um pedido da mulher de Zebedeu, ela era mãe de Tiago Maior, e mãe do João Evangelista. E uma vez ela parou Jesus e falou: mestre, eu gostaria de te pedir que quando o seu reino fosse concretizado, que os meus 2 filhos pudessem sentar um de cada lado, do lado do seu trono. E Jesus olhou para ela e falou: você não pode me pedir isso. Para conquistar um lugar no reino de Deus é preciso merecimento, é preciso humildade. Ele ainda fala: o maior no reino dos céus é aquele que se fizer menor na terra, ou seja, o mais humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles entrarão no reino de Deus. É isso que Jesus nos traz de ensinamento. Ela trazia o orgulho pelo fato de ter os seus 2 filhos como discípulo e queria, como toda mãe, o melhor para os seus filhos, mas é preciso sempre buscar o merecimento de atingir a nossa elevação espiritual. E Jesus foi e ainda é o maior exemplo de humildade que já pisou nessa terra.
1000 anos antes de Jesus reencarnar, teve uma reunião no plano espiritual com os espíritos mais evoluídos da galáxia. E esses espíritos desejavam acabar com a vida na Terra, porque, na visão deles, tem alguma coisa nesse planeta que faz com que essas pessoas sempre queiram guerrear uns com os outros. E Jesus ouviu a opinião de todos os mestres da galáxia até que ele pediu a palavra. E ele disse o seguinte: os irmãos da Terra, eles não conseguem evoluir porque eles nunca tiveram alguém para lhes mostrar o caminho. Eu me ofereço a nascer entre eles para mostrar o que eles precisam fazer para evoluir. Eu vou dar para eles os exemplos de amor, de humildade, para que eles possam ter uma base para seguir. E eles falavam: você está louco, eles vão te matar, te crucificar. E Jesus falou: mas o que é uma existência na eternidade? E ali ficou decidido que ele iria reencarnar no nosso planeta. E muitos imaginam que o maior sofrimento de Jesus foi na hora da cruz, mas não foi. Imagina colocar uma luz do tamanho do Sol, ou até maior que a do Sol, dentro de um corpo físico. A redução energética que teve que ser feita foi muito intensa para que Jesus pudesse estar num corpo físico. Muitas vezes, isso tem relatado no Evangelho, ele suava sangue, porque ele tinha que fazer um esforço muito grande para se manter encarnado. Era muita luz, muito amor, muita energia para um corpo físico tão minúsculo como o nosso. Mas ele escolheu passar por tudo isso por cada um de nós, com muita humildade, porque ele nunca exaltou a sua grandeza. Ele só falou que ele era o Messias, o Filho de Deus. Só depois de muito tempo com o Espiritismo, nós viemos aprender com Emmanuel, André Luiz e tantos espíritos, a grandeza desse espírito chamado Jesus. E nós temos que ser gratos a tudo isso. E nos diz a espiritualidade que a luz de Jesus é tão intensa que quando ele caminhava pelas plantações de girassóis, e não sei se vocês sabem, o girassol tem esse nome porque ele vai virando em busca da luz solar para ter a sua energia. Quando Jesus caminhava sobre as plantações de girassóis, os girassóis não se voltavam para o céu em busca da luz solar, se voltavam para ele. Tamanha é a sua luz, a sua energia, maior até que a do sol. Então, por isso que ele fala, quando se reúnem 2 ou mais em seu nome, ele também está. A sua energia é muito intensa, é muito grande. Quando a gente se conecta a ele, a gente recebe a energia. O sol não nasce para todos? Se Jesus tem uma energia superior à do sol, quando a gente se conecta a ele, a gente recebe essa energia. E não importa o tamanho do sofrimento, da prova que nós estejamos passando, nós podemos nos conectar a ele e absorver a energia necessária. E mesmo tendo toda essa luz, toda essa elevação espiritual, ele disse que ele não nasceu para ser servido, mas para servir. Tamanha a sua humildade. E a gente aqui se achando a última bolacha do pacote, não é mesmo? Então nós precisamos ter a consciência de que Jesus veio e passou por tudo isso. O seu sacrifício foi antes do seu nascimento até o momento da crucificação. Uma prova de amor para nos deixar o seu evangelho. Que a gente precisa entender que precisamos desenvolver o amor e a humildade. Somente assim nós iremos conseguir combater os vícios e os defeitos que são enraizados tanto no orgulho quanto no egoísmo. Esses defeitos que têm feito a gente se perder há muitas e muitas encarnações. Nós precisamos virar a chave, sermos gratos a tudo isso que Jesus deixou para cada um de nós, para que possamos de fato evoluir. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ouviu-se uma voz do céu que atribui-se a Deus, que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." É como se Deus falasse: "Eu espero que todos vocês um dia sejam como Ele é. Que vocês todos possam ter uma vida de humildade, de amor, como Jesus tem. E possamos um dia evoluir, para que um dia, quem sabe, possamos atingir a perfeição. E quem sabe, sermos recebidos por Ele mesmo, como Chico Xavier foi.
Nos dias de Joana de Ângeles, que quando o Chico desencarnou, formou-se uma escada em que cada apóstolo estava em um degrau para dar um abraço no Chico, e Jesus veio para levá-lo. Essa é a sensação de dever cumprido, de viver pelo amor, de viver pela luz, que possamos a cada dia ter essa compreensão na nossa vida e que possamos aprender a amar como Ele nos amou e lutar cada vez mais para sermos mais humildes, combatendo o orgulho. Então, neste momento, nós vamos fechando os nossos olhos novamente, agradecendo a Jesus por todo o Evangelho deixado, por todos os seus ensinamentos. Nos comprometemos nesta tarde a tentar sermos mais humildes na nossa jornada, entendendo que não somos melhores do que ninguém, que possamos aprender a amar como Ele nos amou tanto, que possamos absorver um pouco da sua enorme energia, que abraça todo o seu planeta com a sua luz. E assim, já trabalhando em nome de Jesus, vamos vibrando as nossas melhores energias e o nosso maior amor a todos os sofredores do mundo material, seja nos hospitais, asilos, orfanatos, moradores de rua, tantos irmãos sofredores em seus lares, os irmãos no plano espiritual em todas as dimensões sofrendo muito, que possam ser todos acolhidos pelas servas de Maria, dando o auxílio e o amparo necessário a todos eles. Que Jesus abrace o nosso planeta com seu mais profundo amor. Que o seu Evangelho possa adentrar em todos os lares, em todos os corações, transformando todos os seres humanos, e que um dia nós possamos ver esse mundo regenerado, um mundo onde o bem vai começar a prevalecer e o amor vai começar a triunfar sobre o ódio. Que Jesus possa acabar com todas as guerras, amolecendo todos os corações endurecidos deste planeta. E pedimos licença, Senhor, para vibrar pelos nossos mentores, que eles continuem nos auxiliando durante toda a nossa vida, nos intuindo, nos amparando, e que possamos vibrar por nós mesmos, nos fortalecer, para que possamos seguir a nossa jornada em busca da evolução espiritual, que possam também proteger os nossos lares, proteger os nossos familiares. E assim, muito gratos por tudo, vamos encerrando o Evangelho de hoje, quando nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente de praticá-lo. Pois o poder, o reino e a glória para sempre está nas suas mãos, nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.